Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30. Muito bom dia, você que continua conosco. Que bom, que alegria saber que você continua conosco aqui no pós-madrugada. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. E agora vamos dando sequência na nossa programação com pós-madrugada, onde vamos conversar com os pastores aqui presentes sobre o tema trazido nessa manhã, que foi no livro de Jó, capítulo 16, versículo 6. Antes da gente dar início, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para uma aniversariante, a Kellen Ramos. Kellen Ramos está completando 7 anos de idade, e a Neiva é a mãe, né? E o Ailton, que é o pai, eles moram em Tapera, Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro. E hoje ela está completando 7 aninhos, né? Que bênção, que o Senhor continue abençoando a Kellen Ramos, né? Que o Senhor continue abençoando com muita saúde física, muita saúde espiritual, abençoando os caminhos da nossa querida irmã. 7 aninhos, né? Que Deus abençoe a vocês aí, tá? Também hoje é aniversário da Rebeca, completando 8 anos, é filha do Tadeu, aqui de Hélio Ferraz 1, na Serra. Parabéns, Rebeca. Teu pai manda um abraço para você e nós também, tá? Queridos, tem um pedido de oração aqui pela irmã Cássia, lá de Vila Laís, São Paulo. Ela foi acometida de uma gripe muito forte, né? Então, ela pede oração, tá com o corpo dolorido, muita secreção, e essa gripe realmente, quando vem forte, não é brincadeira. Vamos orar pela nossa querida irmã Cássia, lá de São Paulo. Orar também pela Laurinha, a nossa irmãzinha, filha do George e da Larissa, tá internada na UTIM. A Laura precisa das nossas intercessões, né? O Senhor restaurar a saúde ali da Laura. E a boa notícia já dessa manhã é que o Benaia, nosso querido irmãozinho lá de Patinga, que tá lembrado que eu falei com você que ele nasceu com a medula colada na coluna? Passou por cirurgia ontem, uma cirurgia delicada de muitas horas, mas olha, a cirurgia foi um sucesso, retirou completamente a medula da coluna e agora tá ali na recuperação, né? Tá no hospital ainda, mas na recuperação. Mas o importante é que deu tudo certo. Oh, glória a Deus, muito boa notícia, excelente notícia. Mas vamos continuar orando agora pela nossa irmãzinha Zara Luiz, lá da Inglaterra, que continua internada, né? Tem aí 55 dias de vida que ela nasceu, né? E que precisa das nossas orações para os médicos fecharem o diagnóstico dela, saber o que ela tem, né? E os pais sofrem e ela também tá, né? 52, imagine, 55 dias de nascido já enfrentando essa batalha no hospital, vai de um hospital para outro e vários médicos tentando fechar um diagnóstico, não consegue, só o Senhor, né? Então, nessa hora temos que clamar ao Senhor pela nossa irmãzinha Zara, tá bom? O nome dela é Zara, filha da Nicole, lá da Inglaterra, e nós estamos orando por ela. Meus queridos, são 6h32. Hoje estamos aqui com os pastores Everaldo, José Querubino, Luiz Carlos Nunes e o nosso querido pastor Alexandro. Deixa eu quebrar aqui o protocolo, deixa eu apresentar aqui o pastor Alexandro pela primeira vez aqui na nossa Rádio Manaim, aqui na madrugada e no pós-madrugada. Pastor, seja bem-vindo, espero que sinta-se à vontade, uma alegria para nós recebê-lo aqui na Rádio Manaim. Obrigado, Kleber. Para nós é uma honra poder estar fazendo parte dessa bancada, né, com os nobres pastores e ofertar, né, ao nosso Deus aquilo que Ele nos chamou. Estamos aqui para servir e muito nos edifica. Sempre acompanhamos as programações de casa e agora temos a oportunidade de estar junto com os irmãos aqui, fazendo parte deste culto maravilhoso. Amém, querido. Seja muito bem-vindo. Amém. Pastor Everaldo Filpo, vou pedir pro nosso querido irmão Fábio Sena colocar na tela pra gente. Sena, por favor. Isso, aquela agilidade que ele é peculiar, fazendo jus ao sobrenome sempre, né? Isso. O texto tá aí na tela. Jó 16:6, diz assim: se eu falar, a minha dor não cessa, não se abranda no original, né? Calando-me, qual é o meu alívio? Bom, todos nós sabemos a história de Jó, uma das histórias mais
comentadas e faladas, né? Na palavra do Senhor, por todos os que são evangélicos, são cristãos, a história de Jó, né? A paciência de Jó, diz na tradição, a paciência de Jó. E aqui o Jó estava começando a viver toda aquela situação, né? Onde ele perdeu a família, bens materiais, enfim, ele começa a sofrer no seu próprio corpo algumas enfermidades. Diz o texto sagrado de que Jó passou a morar no lixão da cidade. E as pessoas que passavam perto, que eu digo, a 100, 200 metros, já sentiam o cheiro, o odor da pele dele, que sofria com várias enfermidades, né? Eu não nem me entrar muito nesse detalhe, não, mas ele coçava a pele com um caco de telha para poder aliviar a dor ali. Essa era a situação, mais ou menos aqui, desse homem, que diz a palavra que era um homem reto, justo, um homem que orava pela sua família, um homem que acordava pelas madrugadas. E a pergunta que eu faço para o pastor Everaldo: Deus permite que o homem passa o que Jó passou para que a fé dele seja aperfeiçoada, pastor Everaldo? Da paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, pastores, eu vou dizer assim, Deus permite, né? E o Senhor disse assim, viste o crente Jó, foi isso? Não. O que o Senhor falou? Meu servo. Meu servo. Servo. Né? Então, a diferença é muito grande. Não é verdade, Kleber? Então, o Senhor permite, né, que o servo ele venha a ser provado. Uhum. E a provação, quando ela é vivida pelo servo, pastor Luiz, né, ela produz muitas coisas na vida do servo. Vamos fazer assim você vai me ajudando aí, Querubino, pastor Alexandre. Né? Por exemplo, Jó saiu dessas provas enfraquecido ou fortalecido? Fortalecido. Pastor Luiz, ele era o mesmo homem quando entrou na prova ou ele era diferente? Diferente. Amadurecido, né? Porque ele vivenciou que em todo aquele momento ali, o quê? Que o Senhor, né, sustentou a vida dele. E uma das reflexões que eu quero fazer aqui com essa palavra é que não é comum, irmãos, quando um servo, estou fazendo questão de falar essa palavra, ele é provado, ele se desespere, né? Porque ele sabe que na prova, né, ele tem um Deus que está pronto a ouvi-lo, ele está pronto a ordenar o quê? As bênçãos. Há um Deus que permite a prova, mas dá o escape. Perfeito. Né? Há um Deus que quer te dizer o seguinte: eu vou me revelar a você nesta prova. Você vai ver o quanto o teu Deus é grande. Eu vou dizer assim, e o nosso Deus é grande. Aleluia. Né? Eu vou falar uma frase assim que parece ser de efeito, né? O nosso Deus é maior. Qualquer prova. Verdade. Você serve a um Deus grande. Então, minha irmã, o Senhor mostrou isso, meu irmão. Muitos nesse dia, nesta manhã, estão passando por provas, por momentos difíceis. Eu vou te dizer, o Deus de Jó não mudou, é o mesmo. E olha, ele é o nosso Deus. E se ele reverteu as coisas na vida de Jó, vai reverter na sua também. Aleluia. E lá na frente ele diz assim, ó, bem sei que tudo podes. Esse é o nosso Deus, ele pode tudo. Ele pode tudo. E realmente, né? Ele mudou as coisas porque ele é Deus. Eu vou mostrar uma foto aqui, o pastor Everaldo tá aqui do meu lado. Olha essa foto que eu recebi aqui, eu fiquei impressionado. E essa serva do Senhor, que tem 8 anos de idade, ela sempre fala assim, eu vou orar ao meu Deus grandão. Oh, glória a Deus. Isso Deus. Aqui a foto, pastor. Olha aqui. Amém. Glória a Deus aí. Oh, maravilha. Olha, que coisa gloriosa. Né? Mostrar aqui os pastores, 8 anos de idade. Amém. Mas ela já sabe a quem se Deus dobrar. grandão. Exatamente. Ó, tá resumido tudo que eu falei. Busca o Deus grandão. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa gloriosa. E qual é o nome dela? Rebeca. Enfim, Amém. muito bem.
Deixa eu chamar aqui o pastor José Querubino, também está conosco aqui. Pastor, Jó, ele descreve aqui toda a sua angústia física e emocional. Ele anseia por um intercessor que possa vir em seu favor, mas aqueles amigos dele, eles vêm e falam coisas que, ao invés de ajudar, começam a atrapalhar um pouco ali, né? É o que o pastor Everaldo falou, né? Nós temos que buscar aquele que tudo pode. Ele falou assim, olha, depois que os amigos deles falou ali com Jó, ele falou exatamente essa frase, ó, se eu falar, minha dor não alivia, e se eu me calar, ela não desaparece. Então, o que tem que fazer nesse momento de aflição e angústia, pastor José Querubino? Como o servo nessa hora, ele deve proceder? Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os companheiros aqui da bancada, aos irmãos e as irmãs que continuam conosco. Kleber, o que você disse aí está no começo aqui, né? Sim. Ele diz para os amigos, porventura não terão fim essas palavras de vento? Quer dizer, não resolve nada, né? Não traz benefício nenhum, né? Nenhum. Há 2 momentos eu lembrei aqui, o Senhor me usou numa visita daquilo que Davi viveu. Ele estava vivendo uma angústia, ele diz assim, olhei para a minha direita e ninguém me conhece. Quem é o homem para conhecer o que você está vivendo? São palavras ao vento que eu posso fazer, eu vou trazer consolo para você? Não vou. Não é verdade? As minhas palavras ao vento, que Jó aqui expressa, são palavras que não traz nada que possa mudar aquilo que você está vivendo. O senhor me fez lembrar, há uns 2 meses ou 3 meses atrás, eu tive uma crise de apendicite. E eu corri lá no hospital e assim que eu estava lá no hospital, tinha algumas pessoas perto de mim e as pessoas são curiosas, né? Por que você está aqui? A pergunta que a pessoa me fez, eu falei, eu tô com uma crise. Pela minha experiência, é apêndice. E aí aquela pessoa também, ela, com todo carinho, olhou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho um parente que morreu disso. Que boa assistência, né? Se prepara. Palavra ao vento, né? Que palavra, né? Mas a Bíblia diz assim, Kleber, a boa palavra alegra o coração do homem. Então, você quando está vivendo um momento de prova, difícil, o que você quer ouvir? Não, uma palavra. Uma boa palavra. Uma palavra. Essa que você ouviu? Não, repreendi na hora. Essa aí é a verdadeira palavra ao vento. Exatamente. Não é verdade? Mas trazendo aqui porque nós estamos comentando, muitas vezes agimos assim. Falamos com A, com B, com C e o problema só aumenta. Ou seja, não resolve, aumenta a angústia. Falar com Deus é o que eu preciso. Né? Exatamente. Davi, nós sabemos também que ele viveu também, ele expressa assim, confia no Senhor e faz o bem. E serás alimentado na terra. Não é verdade? Então, o confiar neste momento, amados, como o senhor já até mostrou que tem muito nessa manhã, vivendo que essa palavra ela vai edificar, vai trazer alegria. Esse confiar é exatamente o que os irmãos fizeram hoje. É vir à presença do Senhor. É confidenciar a Ele a sua necessidade, como você fez, amados. Você confidenciou, porque você confia. Você tem esse Deus a cada dia ao seu lado. Não é eu que estou dizendo, Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias. Portanto, é confiar. Porque de Deus vêm recursos para nós vencermos as barreiras, as dificuldades, e são recursos que edificam a salvação que nós vivemos. Porque nós vamos conhecendo mais e mais cada dia esse Deus. Né? Então confia no Senhor e faz o bem. Que bem que nós podemos fazer? É confiar na palavra, estabelecer em nossas vidas a direção do Espírito Santo. É cada dia nos entregarmos mais a Deus, a nossa vida. Isso é fazer o bem, né? Dar crédito àquilo que, vamos aqui voltar aqui para a EBD, dar crédito àquilo que o Senhor está revelando para nós nesta última hora.
Então, se nós confiarmos, se nós a cada dia colocarmos diante desse Deus o que nós estamos vivendo, colocarmos diante desse Deus a angústia que está em nós e fazermos o bem, olha, seremos alimentados na terra. Que alimento é esse? É uma palavra que nós vamos ver que vai se cumprir em nossas vidas, que é uma verdade. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. E quando nós vamos vendo, quando confiamos nesse Deus, vamos vendo as promessas estabelecidas para o servo cumprir em nossas vidas, nós estamos vivendo a verdade. Oh, Deus. Nós estamos vivendo algo que edifica. Nós estamos vivendo algo que fortalece a cada dia a certeza dos nossos nomes escritos no livro da vida. Então esse é o bem que nós vamos fazer. Vamos deixar a doutrina florir em nós a cada dia, a cada momento, diante de tudo que vivemos. E nós seremos alimentados dessa forma, né? Alimentados no sentido de sabermos que não estamos sozinhos, a palavra se cumprindo, as promessas estabelecidas, e seremos alimentados, a nossa alma, na certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, o maior benefício que nós temos é esse, né? É confiar. Não olhar para o problema. Sabe por quê, Kleber? Olha, nós estamos vendo o problema, amados. Os irmãos que estão conosco, nós estamos vendo a dificuldade, nós estamos vendo o problema, mas nós nunca veremos a derrota. Nós sempre vamos ver a vitória. Os nossos lábios abrirão em glorificação a esse Deus em qual nós confiamos. Perfeitamente. E a palavra confiar, que o senhor disse agora há pouco, ela, no original hebraico, ela tem o sentido de... como é que eu vou colocar aqui? Como um pai brincando com a criança, com seu filho, e ele fala, pula, vem. E a criança se joga nos braços do pai. No original, esse é o conteúdo dessa palavra confiar. É confiar totalmente, de se entregar. Isso. Se entregar. É isso mesmo. Entrega o seu caminho, Senhor. Isso, confia nele. Confia nele. Se entregue a ele. Ele tudo fará. Pronto. Glória a Jesus. Então nós vamos, nessa confiança, entregamos toda a nossa vida e nós prosseguimos. Perfeitamente. Porque o que nos espera é grandioso. É grandão. É grandão, pronto. É o Deus grandão que nos espera. Glória a Deus. Pastor Alexandro também conosco. Pastor, é possível manter a fé? Como é que eu vou colocar aqui? É possível manter a fé e a esperança, mesmo quando passamos por momentos difíceis e dolorosos? É possível manter, assim como Jó manteve a fé e a esperança? Hoje em dia, em 2023, é possível ainda manter essa fé e a esperança, paz do Senhor? Pai do Senhor Kleber. Kleber, é possível sim. Prova disso é que nós aqui estamos. Amém. E há um grupo que está nos acompanhando, que eles militam nessa mesma fé. Vejam que o grande diferencial de Jó ali para os seus amigos é que ele estava passando a luta, ele estava sofrendo, e aqueles que se propuseram ir para ajudá-lo, eles não tinham uma palavra. Pelo contrário, quem tinha uma palavra de salvação era aquele que estava sendo provado. Nós hoje, como igreja dessa última hora, nós sabemos das lutas, as adversidades que se levantam. Eu costumo muito dizer, né, na igreja onde estamos servindo, que assim, nós temos um inimigo neste mundo. O mundo não vai fazer nada para te ajudar. Não espere terceiros que vá trazer palavras de ânimo, né, seja no seu local de trabalho, seja onde quer que seja. Mas nós sabemos a quem nós servimos. A mentalidade de Jó era a mentalidade de um homem provado e que ele não estava focado nas coisas dessa vida. Ele estava focado em Deus. Ele era um homem que ele se preocupava com a vida dos seus filhos. Porventura, será que eles não pecaram? Ele sacrificava, ele orava, buscava de madrugada, né? Aqueles que chegaram com palavras ao vento, ele falou assim, olha, se fosse eu no lugar de vocês, eu teria palavras para trazer consolo aos vossos corações. E vejo que hoje o que nós vivemos é exatamente, na verdade, o que está acontecendo conosco neste momento final, Deus está trazendo pessoas enfermas, pessoas fracas, pessoas que estão vivendo grandes lutas para o meio de um povo que, assim como Jó, foi provado, mas está com a sua fé firmada no Senhor. A nossa mensagem não é para esta vida.
né? Mas é confiar no Deus da nossa salvação, porque houve uma mudança de mentalidade. A doutrina, como o pastor falou aqui agora há pouco, né? Foi citado na nossa última escola dominical, quem vai anunciar, cadê o seu amado? Nós não vamos ficar aqui para falar do nosso amado, nós estamos chamando aqueles que não têm um amado para convidá-los para fazer parte da glória, né? Para ser chamado com a noiva amada do Cordeiro, que vai morar com o Senhor na eternidade. Então, assim, mesmo diante daquela grande aflição, ele sabia que ia passar, porque ele confiava em um Deus poderoso. Jó não permitiu que o sofrimento o afastasse de Deus. Exatamente. Da mesma sorte, nós também, em todas as nossas lutas, todas as nossas provas, mas permanecemos firmes, porque assim como Jó venceu, nós cremos que haveremos de vencer também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu chamar aqui o pastor Luiz Carlos Nunes. Pastor, eu deixei essa última pergunta aqui pro senhor, que eu acho interessante a gente falar isso. Quando o Jó falou assim, se eu falar minha dor não cessa calando-me, qual o meu alívio? No original, essa palavra, qual o meu alívio, no original é para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Mas o alívio da igreja é saber que iremos para a eternidade com o Senhor. É isso que nos traz esse refrigério e a certeza do que estamos fazendo e da nossa posição, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Cleber, pastores, irmãos. Eu costumo sempre usar um texto que o Evangelho de Lucas diz assim: onde estiver o teu coração, lá também vai estar o seu tesouro. E é importante nós aqui nos posicionarmos diante de um fato. Jó, antes da sua prova, há um relato aqui de quem ele era e o que ele fazia, inclusive pela família, como o pastor Alex colocou. Então ele tinha qualidades que hoje, quando nós procuramos no homem comum, nós não achamos, mas achamos na vida do servo. A palavra diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, dentre essas quatro, tem uma aqui que é fundamental para o servo, é o temor a Deus. E Jó tinha. Então, antes da luta vir, o que ele fazia? A palavra diz que ele sacrificava, era o holocausto, né? Que no original, Kleber, quer dizer o yorá, né? Que é a palavra queimar por completo. Sim. O que é isso quando a gente remete para nós aqui? Jesus, ele foi entregue por completo. Então, esse das 5 ofertas que existiam no culto levítico, essa oferta era que gerava mais temor. A oferta pacífica, por exemplo, ela era dividida entre o ofertante, o sacerdote, e tinha parte que era consagrada ao Senhor, cuja palavra diz que ninguém podia tocar. E ali nós vamos ver os filhos de Eli, né, roubando ali da oferta, e o Senhor não se agradou, né? Então, por que isso é importante para nós? Quando eu consagro a minha vida ao Senhor, como o Jó consagrou, ele não tem para onde ir, porque você entregou a sua vida ao Senhor. Então, quando a palavra diz que Jó, além de fazer a oferta pelo holocausto ali, pelos filhos, porventura, se meus filhos pecarem, Senhor, né? Mas a palavra diz também que ele se levantava de madrugada e oferecia esse holocausto. Então, um recurso aqui que é profilático. Ele, antes da prova vir, ele já fazia uso desse recurso. Então, a igreja, ela tem feito isso. Ela tem se fortalecido, né? Porque esse fortalecer no Senhor e na graça, fortifica-te na graça, nos prepara para esses momentos que virão. É o princípio das dores, são, né, esse período, né, pré-tribulação, né, o arrebatamento da igreja. As coisas vão se tornar difíceis, provas virão sobre a igreja. Então, aquele que tem esse alicerce, que tem essa base, que tem esse conteúdo doutrinário, consagrar a sua vida ao serviço, né, do Senhor, como nós fazemos, que às vezes o irmão pensa que só o pastor é que precisa ter uma vida consagrada. Não. É lembrar o irmão que o pastor, ele faz parte
do corpo. Ele é tão necessitado. Jó entendeu isso. A palavra diz santificai-vos. Santificai-vos, exato. Então, o que ele fez? Então, diante da fala dos amigos, né? A palavra diz que ele fez uma repreensão aqui, né? A falta de sensibilidade deles, porque eles queriam, com a posição deles, dizer o seguinte: ó, você pecou, o que você fez de errado? Nós estamos aqui, estamos bem, nós temos os nossos, entre aspas, né? Nossas riquezas protegidas. Deus está fazendo isso, mas você, olha a sua situação, por que isso tudo? E Jó, na verdade, ele não tinha o que falar, né? Foi o que o pastor Alex falou. Ele disse assim: olha, se fosse eu, no lugar de vocês, eu vos traria uma boa palavra. Mas por que ele levaria? Porque ele estava confiado no Deus grandão, né? No Deus maior, o Deus supremo, o Deus onipotente, onisciente, né? Onipresente, atributos exclusivos dele. Então, a realidade é que nós não temos para onde ir. Então, eu já disse assim: se eu falar, minha dor não cessa. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Se eu calar, se eu falar, vou falar para quem? Não, o Senhor está vendo. Tanto é que a palavra diz, né, que o último estado dele foi maior do que o do início. Então, essa é a nossa realidade. Nós somos hoje, nós não entendemos por que de certas lutas e provas. É verdade. Mas quando nós passamos, nós estamos maior. O pastor Everaldo colocou, nós somos melhores, mais interessados nas coisas espirituais do que terrenos. Mais fortes mesmo. Mais fortes, fortalecidos na graça do Senhor. Então, é muito importante nós entendermos isso. Ninguém quer, né, passar pela prova de Jó. Né? Às vezes a gente vai pedir uma palavra, às vezes o irmão pede uma palavra, quando abre Jó, ele fecha o olho e pede outra. Mas não, a realidade é que Jó, ele é um exemplo. O Senhor diz: vixe, meu servo Jó. Mas ele é só servo porque você dá tudo para ele tem tudo, a regalia, né? Isso não é isso não. O bem maior dele não é esse, né? Então ele usa uma expressão, Kleber, que eu costumo sempre usar quando eu prego sobre Jó. Ele diz assim, já próximo ali ao findar da sua prova: com o ouvir dos meus ouvidos, sim. eu ouvia. Mas agora eu os ouvia meus falar. olhos. Mas agora os meus olhos te veem. Em uma tradução mais hebraica, assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que vive o meu Redentor. Pronto, acabou. O nosso decano fechou. O senhor me fez lembrar, pastor Luiz, do texto ontem que trouxemos aqui na madrugada, sobre Asaf. Asaf, no capítulo 73 de Salmos, ele ao contrário, ele começa a ver que as pessoas ao seu redor que desrespeitavam a Deus, que não serviam a Deus, prosperavam. E ele vivendo um momento de luta e aflição. Exato. E aí ele começa a falar. Aí no final, no verso 26 para frente, ele fala assim: peraí, ele cai em si. Ele diz assim: a quem tenho eu no céu, se não é ti? Não é ti. E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. E pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Maravilha. Então, nessa hora da luta, da aflição, bom é nos aproximarmos de Deus. O interessante é que uma das primeiros ensinos que eu recebi quando conheci essa obra foi exatamente isso: o espiritual governa o material. Então isso serve para nós aqui. O homem interior, aquele que é espiritual, ele precisa ter o governo do homem exterior, porque senão o homem exterior ele se ilude mesmo, né? E há naquele tempo ali, por exemplo, né, de Jó e em Ur dos caldeus, o que se tinha como de que a pessoa que era próspera, Deus era com ela. Isso. Não é assim? Isso mesmo. Então, Deus é com ele. Então, aquela pessoa que era menos abastada, tinha menos recursos, Deus desagradou dela. E não é isso. Né? Por isso que Jesus veio sem parecer nem formosura, né? Ele tinha uma vida simples e alguns até falaram assim: não, esse é o rei de... Não é ele não. Então negaram, porque imaginavam que fosse vir um rei com pompa, com aparência, né? Exterior, né? Um homem formoso, tal como Saul, e não foi nada disso, né? Então, aí fica até mesmo para nós aqui
esse exemplo, né, que o Senhor disse para Samuel quando fora ungir Davi: não olhe a aparência, mas olhe o que está dentro, né? Ou seja, o pensamento, o coração, né? A palavra diz. Então, queria deixar aqui para o irmão muito claro: meu irmão, busque, a palavra diz, lembra do teu Criador antes dos maus dias. Então, Isso. A igreja tem recurso, ela tem meio de graça, ela tem madrugada, como nós aqui fazemos, ela tem o jejum, ela tem o louvor revelado, que é maravilhoso, ela tem a palavra, né? Então, nós temos muitos recursos que vão nos robustecer e dar para nós uma base para quando a luta vier, como o pastor Everaldo bem colocou, o servo não se desespera, né? Eu me lembro um momento que eu estava passando muito difícil, um amigo muito íntimo, pastor, ele conhecendo a minha prova e vendo o que a gente faz, o dia a dia nosso, ele disse assim: como é que você consegue? Rapaz, se fosse eu já tinha. Falei: não, absolutamente. Por quê? Porque nós temos aquele que é suficiente, nós temos aquele que preenche, né? E que governa a nossa vida. Então a gente sabe, né? Você não perde o sono, não. Está aí uma coisa que eu não perco, é o sono. Porque a palavra diz o quê? Ele dá a nós o sono. O sono, é verdade. Então é uma riqueza para nós poder participar dessa obra. Quem éramos nós? Né? O Jó faz essa reflexão. Nu eu vim. Ele chegou aqui sem nada. Deus deu, Deus tirou. Quem tem essa capacidade? Só o homem que é espiritual. Ele entendeu que o tesouro dele não está aqui, mas está na eternidade. Amém. E eu estava lembrando aqui, o Salmos 91 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temei mal algum, porque tu estás comigo. E o vale da sombra da morte lá em Israel, quando os pastores levavam as ovelhas para campos verdejantes, as ovelhas iam na frente e o pastor ia atrás observando, né? O pastor mesmo, aquele pastor que era profissional, não estou falando pastor de ovelha, viu, gente? Não era o pastor de Israel, eles ia na frente, ia puxando as ovelhas. Agora o pastor mesmo de Israel, ele ia atrás das ovelhas e olhando as ovelhas. Mas quando ele levava para um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, ou seja, tinha que passar por ali para chegar até um campo verdejante, era um lugar íngreme, uma descida, era um lugar perigoso, era uma ladeira que tinha um abismo embaixo. O pastor não ficava atrás, ele ficava do lado onde tinha um abismo, protegendo a ovelha. Então é por isso que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, passando todo medo, perigo, o Senhor está do nosso lado. Quer dizer, ele como pastor protegeu a ovelha. Isso. E agora ele se coloca como ovelha e diz: eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é demais. Para você ver como o nosso Deus é exageradamente bom e grande. Grandão. Isso, grandão. Esse é o ponto, quando você depende. Totalmente. Davi, por exemplo, você falou o exemplo de ele era um homem dependente. Totalmente dependente, né? E o pastor Everaldo começou falando aí, o nome Jó é aquele que é voltado para Deus, né? Aquele que aderiu a Deus, que está junto. Ele e Deus é uma coisa só. Ou seja, porque ele se aderiu a Deus. E isso é muito importante nesse momento de luta, de prova, pastor Everaldo. Estarmos aderidos a Deus, junto com Ele, né? O nosso pensamento unido ao Senhor, linkado ao Senhor, usando a expressão atual, né? Linkado ao Senhor, ou seja, não darmos ouvidos às circunstâncias. Eu lembrei aqui dos amigos de Daniel. O Senhor Deus não livrou eles da fornalha, mas ele estava lá junto com eles para dar o livramento lá dentro da fornalha. Amém. Como fez com Jó. Isso mesmo. O momento é de estarmos cada vez mais íntimos do Senhor. Isso. A Bíblia diz que a intimidade só são para aqueles que o temem e o buscam. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, queridos, são 7h05. Eu tenho que liberar aqui o pastor José Querubino e também o pastor Everaldo. E nós vamos liberá-los e daqui a pouco a gente volta continuando aqui com o pastor Luiz e o pastor Alexandro. Pastor Everaldo, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e nos veremos daqui a 2 semanas, né? Dessa daqui nova a 2 semanas. modalidade. Isso. Aí. Amém.
Amém, querido? Amém. Agradeço a oportunidade. Dizer para você, Cleber, que esse final de semana a gente vai estar em Nova Venécia. Amém. Vamos ter um Evangelho Sem Fronteira lá. Depois, à noite, uma reunião com diáconos e pastores. No domingo, uma reunião com as colunas, né, com todos os pastores obreiros novamente. Então, há uma programação de atividades lá. Um abraço, pessoal, Nova Venécia, Jardim Camburi 6 também. Amém. Antes de despedir aqui do pastor Querubino, eu recebi a mensagem aqui da irmã. Ela disse assim: Kleber, eu tô passando na luta e muitas vezes quando a gente está nessa batalha, a gente sente que algumas pessoas estão ao nosso redor, elas nos julgam. Sinto às vezes até um descaso pelas pessoas que eu convivo. Mas, irmão, nessa hora, é como o pastor Everaldo colocou aqui. Antigamente, eu falo isso na época aí de Jó, também dos judeus, fariseus também. Mas certa vez perguntaram ao Senhor Jesus: a quê? Esse rapaz ele nasceu cego porque quem pecou foi ele ou foi o pai dele? Os pais. Eu falo, nem uma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que nele se manifeste o poder de Deus. A obra de Deus. Não é? E minha querida, se você está passando por isso, não liga não. Não olha o que está a circunstância. Tem um louvor que fala: não olha as circunstâncias, olha o seu amor. O amor do Senhor, ele jamais te abandonou, jamais te abandonará, né? Amém. Fique focada no Senhor, porque dele virá a bênção, a salvação. E é isso. E aí, o Senhor vai te honrar. É isso que aconteceu com Jó. Paz, Senhor Pastor José Querubino, obrigado também por ter estado aqui conosco nessa manhã. Louvado seja Deus por estar aqui. Graças a Deus. Mais um abraço aos companheiros aqui da bancada, aos irmãos ali de Jardim Camburi 4, os irmãos e as irmãs ali da área de montanha, e que nós possamos nesse dia, né, ter mais uma vitória. Amém. Que certamente o Senhor já preparou para nós e nós vamos vencer para a glória do nome dele. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos colocar um louvor, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 7h18, 7h18, horário de Brasília, desta terça-feira. Hoje já são 22, né? Passando rapidinho o tempo, 22 de agosto de 2023. Recebi uma mensagem aqui do irmão Daniel, lá de Campina Grande, da Paraíba. Eu gostei disso. Ele disse assim: Kleber, Jó nos dá um grande exemplo para sermos servos de oração. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, pastor Alexandre, pastor Alex. Mesmo passando lutas e provações, Jó orou pelos seus amigos. E isso fez toda a diferença, porque Deus mudou aqui o cativeiro, Deus mudou, como diz em hebraico, né, a sorte de Jó. Kleber, nós percebemos que o servo dessa obra, o homem, a mulher que tem uma experiência com o Senhor, sabe que as lutas, elas têm um objetivo. E a maioria das vezes elas vêm para nos fazer pessoas melhores, mais resilientes, mais fortes. Verdade. A gente percebe que esse termo que o irmão postou, falando de cativeiro, né? O homem neste mundo aqui, ele é cativo mesmo, o homem comum. É cativo do pecado, ele é cativo da sua temporalidade. E falamos isso porque quando você olha a situação do homem, Jó, seu corpo se deteriorando, estava mostrando ali a fragilidade. Sim. Ele tinha um tempo, né, que haveria um momento em que o seu físico ia passar, mas qual era o valor dele? A grande bênção que Jó tinha não estava firmada nos seus bens, não estava firmado no seu vigor físico, porque se o fosse na hora da luta, do cativeiro, ele teria adernado da fé. Verdade. Teria abandonado. Verdade. Mas as experiências que ele adquiriu no decorrer da sua vida, né, a forma que ele viu Deus operando na sua casa, da forma que ele teve experiências com Deus, o Deus que ele ouvia, como o pastor Luiz falou aqui, né? Ouvia falar. Então, só de ouvir, porque a palavra de Deus fala assim, que a fé ela vem por ouvir. Nós hoje não vivemos num mundo em que ninguém teve a oportunidade tangível de conhecer Jesus, de ver milagres, mas pelo ouvir a palavra, pela operação do Espírito Santo, nós temos sido sustentados pelo Senhor. Então, eu entendo que aquela oportunidade ali do passado foi uma ação de Deus na vida daquele homem. Para quê? Para levar
e deixar registrado para nós que aqueles que estavam ao lado, às vezes até numa situação melhor, que as pessoas acham assim, por que o crente, né, tá vivendo luta e tá glorificando? Por que mesmo na hora esse pessoal tá enfermo, tá lá dentro do hospital, mas em nome de Jesus eu vou receber a vitória. Kleber, eu participo ali da equipe do 0800, né? Perfeito. Eu participo ali, a gente sempre tem dado assistência a muitas pessoas, e a palavra que nós procuramos deixar para os irmãos é exatamente essa: de nós mesmos nós não temos nada, mas a fé, a experiência que nós temos em Cristo, pelos muitos sinais e maravilhas que Ele tem operado, o Senhor, se crer, o Senhor vai dar a vitória. Não importa se você está passando por um momento de aflição, não importa se você está enfermo, não importa se você está desempregado, Deus, Ele não desampara os seus servos. Aleluia. Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Se nós formos fiéis, veja que Ele abençoa até aqueles que não são servos dele. O sol nasce para todos, né? Sim. Imagine a nós que o servimos. E eu disse anteriormente também que o mundo, nós somos inimigos deste mundo. O nosso lugar de origem não é aqui. Nós não podemos achar, né, nem tampouco se consolar com o que está acontecendo, porque se fosse assim, por que Jesus haveria de morrer, ressuscitar e preparar? Vou para o Pai, preparar-vos lugar. Esse preparar lugar é para quem? É para o mundo? Não. É para a igreja fiel? Para aquele que serve a Deus. Para né? os que servem a fiéis. Deus. Né? Então, o cativeiro do mundo, ele não tem poder contra o nosso Rei da Glória. Né? O mundo ele aprisiona sim, o homem comum, mas aquele que aceita, aquele que serve a Cristo, ele é liberto, ele é tirado, assim como o Senhor tirou Jó do cativeiro, né? Assim como o Senhor um dia tirou o Alex do cativeiro. Verdade. Tantos outros, né? Cada um de nós, e quando falamos isso, nós falamos por experiências próprias. O pastor dizia há pouco, né? Nós não somos isentos de termos provas, de termos lutas, aflições. Não, muito pelo contrário. Mas nós sabemos que isso aqui é passageiro. Né? Se formos mensurar durante todo esse período que eu tenho a oportunidade de estar há 32 anos, Kleber, servindo ao Senhor, né? Podia até ter mais tempo, mas aprove o Senhor nos dar esse período. E quantas pessoas que nós vimos que tiveram esse conhecimento e abandonaram, que não resistiram. Falamos isso com tristeza, mas quantos também que no momento de muita aflição encontraram o Senhor e se apegaram a Ele, confiaram, creram na palavra, creram nos dons espirituais, creram na profecia, né? E hoje estão sendo sustentados. Hoje são pessoas que por terem sido provados assim como Jó, elas conseguem falar assim: olha, eu passei por essa prova, mas Deus me deu a vitória e eu creio que Deus haverá de te abençoar também, né? E é assim que Deus faz. Mesmo às vezes as pessoas têm a sensação de abandono. Às vezes, pastor Luiz, a gente conversa com muitas pessoas, e os pastores devem ter essa experiência também. As pessoas olham e falam assim: mas eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto que Deus não está aqui. Mas a Bíblia em nenhum momento, pelo menos me perdoe, talvez eu não tenha encontrado ainda, mas em nenhum momento o Senhor fala que é preciso sentir. Ele fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei aí. Nós estamos aqui em 3 pessoas reunidas em nome de Jesus. Amém. Ele está aqui. Eu não preciso sentir um calafrio para saber que ele está aqui. Ele está aqui. Ele assegura isso. A palavra dele assegura isso. Então, mesmo que o mundo traga essa sensação de que você está abandonado, você não está abandonado. O pastor acabou de falar aqui: o Senhor não nos abandona em momento algum. O Jó fez isso, ele manteve a fé, o foco em Deus, pastor Luiz. É verdade, Deus não nos abandona jamais. Jamais. É só o irmão parar até esse conselho, né, do salmista. Pare e observa, né, tudo à nossa volta, o universo. A palavra do Senhor é que sustenta todas as coisas. Isso. Quem somos nós nesse universo todo?
Na verdade? Verdade. Outro dia eu estava pregando e falei para os irmãos, vamos parar para pensar, a terra é redonda. Mais de 70% é água. Né? As fontes, a natureza, tudo é perfeito. Deus criou todas as coisas. Só aí nós já contemplamos o poder de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O poder da criação. Agora o que o Senhor quer nesse momento é que contemplemos também o poder da redenção. Porque todos pecaram, todos foram destituídos, não há um justo sequer. Né? A palavra de Jó era reto, temente a Deus, né? Era um homem se afastava do mal, né? Enfim, mas são qualidades de alguém que tinha um princípio de vida, né? Não é uma filosofia de vida, mas tinha uma forma de vida que procurava agradar a Deus, né? Então era reto, temente a Deus, né? Se desviava do mal. Por quê? Porque ele tinha esse anseio, né, de agradar ao Senhor. E por que isso é importante? Nós vivemos num mundo em que, como o pastor Alex bem colocou, tudo converge para o mal. Tudo converge para o mal. Então Jó estava passando por um momento muito difícil. E como você bem colocou, as pessoas quando, né, julgam assim, e porque eu quero sentir. Eu até esses dias eu trouxe uma palavra e eu usei como tema os que viram e os que não viram. Porque o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Isso. E tem aqueles que para crer precisam ver. E ver não é nem a ação na vida deles, mas no outro. Eu vi Deus operar um milagre. Não, Deus tem que operar um milagre na sua vida. É como um arrebatamento. Se Isso. você for ver para crer, você vai ficar. Isso aí. Isso, muito bem colocado. Não é? Então, esse é o detalhe, né? O grande momento da igreja hoje, que nós temos feito aqui, é exatamente essa palavra de ânimo. Olha, a tribulação de Jó, podemos dizer assim, aquilo né, foi difícil? Foi, mas ia passar. Então nós também vivemos lutas, provas, mas tudo é cíclico, né? O irmão deve crer, né? O irmão não deva estar desesperado, né? O que é o desespero? Ou seja, você se antecipar, dizer, eu não vou suportar. Não. É sofrer por antecedência. Então, é uma palavra que eu sempre cito, né? Uma frase do pastor Gedeuti, que ele diz assim, a fé cresce no caminho da espera. É um caminho. Você não vai sentar e esperar, mas a fé cresce à medida que você no caminho espera. Essa é a grande diferença do servo. Ele não cessa de caminhar, ele não se detém, mas ele vai caminhando. E foi o que Jó fez, né? Jó foi tocando a vida dele. As pessoas iam ter com ele e, né, todo mundo abandonou, né? As pessoas não queriam estar com ele. Ele ficou literalmente só. E às vezes é assim, né, Kleber? A gente se sente só, né? Às vezes na luta a gente acha que a nossa luta é maior do que todo mundo. Mas é apenas uma sensação. Exato, o Senhor está conosco, né? Então é importante o irmão perseverar sempre, né? Não procure encontrar palavras, né, de consolo nos amigos, não, que você não vai achar, não. Jó não achou. Não achou. Ele até falou, olha, se for eu no lugar de vocês, eu falaria diferente, mas vocês vêm aqui só para mim, né? Verdade, entendeu? só pra criticar. E assim, o Kleber e Alex, eu costumo dizer sempre uma coisa, quando você tá bem, né? Quando você tá podendo, né, fazer aquele churrascão com aquela picanha pros não seus falta amigos, amigo, né? Né, Alex? Não falta. Mas você entrou numa luta, o amigo tá correndo de você, né? Não é assim? Infelizmente. Mas o Senhor não. Não, o Senhor não se afasta. é aquele que sempre está pronto, Aleluia, a nos socorrer. O anjo do Senhor acampa ao redor de todos? Não, daqueles que o temem e os livra. Queridos, são 7h29. É ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Quero agradecer aqui também a presença do pastor Luiz Carlos Nunes, também conosco nessa manhã. Pastor, obrigado, a paz do Senhor. Amém, Cláudio. Um abraço aos nossos irmãos, amigos, ouvintes conectados, que possamos ter
um bom dia na presença do Senhor e que os irmãos que puderem sigam a programação, que tem Amém. muita bênção aí pela frente. Amém. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, já vai estar disponibilizado ou disponibilizados, né, a madrugada e o pós-madrugada no YouTube. Você vai poder assistir novamente. Se você quiser enviar o link para quem você quiser e assistir quantas vezes você quiser, não deixe de dar o seu joinha, o seu like lá, que vai nos ajudar e ajudar o YouTube a considerar que o conteúdo é relevante e indicar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? E serem abençoadas também. Pastor Alexandro Ney França. Pastor Alex está aqui conosco pela primeira vez. A primeira de muitas, pastor. A paz, Senhor. Amém. Pai do Senhor, Kleber. Obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor pela esta oportunidade tão nobre de fazer parte desta obra e poder realizar este trabalho tão importante. E dizer que para nós é uma alegria, né? Saber que o Senhor que nos resgatou lá no passado, hoje está nos dando a oportunidade de compartilharmos essas experiências, né? E queremos dizer aos irmãos que permaneçam, sejam firmes, tenham paciência e creiam, assim como Jó. Jó não tinha pastor, mas ele cria num Deus vivo. O Deus vivo, ele está do seu lado. Se você clamar, se você buscar, ele ordenará os anjos para ministrar bênção em favor da sua vida no decorrer deste dia. Amém. Antes de a gente encerrar aqui orando, vou pedir o pastor Alex seja orando pelos irmãos que estão acompanhando a nossa programação agora pela manhã. Quero mandar um abraço ao pastor Francisco Reis, lá de Recife. Ele é cadeirante, né? Mas não para de trabalhar no Manaim, aí de Recife, né? A cadeira de rodas não é um empecilho para que a obra do Senhor seja realizada na vida dele. Quero mandar um abraço então ao pastor Francisco Reis, aí de Recife. Um grande abraço, meu querido, viu? Que a mão do Senhor continue sobre a sua vida. Pastor, após a vinheta, nós vamos orar. Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, nós queremos nessa hora mais uma vez apresentar diante do altar do Senhor todo o teu povo. Amém. Está conectado conosco, Senhor Deus, participando deste culto de adoração, de meditação na tua palavra, e pedimos para que o teu Espírito Santo possa continuar operando na vida de cada um. Oramos e pedimos para que o Senhor possa conceder livramentos da violência, que o Senhor possa trazer cura, repreendendo as enfermidades, mas principalmente, Senhor Deus, que a comunhão, a bênção do teu Espírito possa e venha repousar sobre todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Visita a tua igreja, preserva o teu povo para o grande dia do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Nós oramos, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus.